Ou de casa ou de fora, você que está no trânsito, no ônibus, no trabalho, dando aquela escapada, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e, sobretudo, palpiteiro, Arthur Silva. Boa noite, Arthurito. Boa noite, bom dia, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra estar aqui no Estúdio Padilha para mais um Disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre ela. A indispensável questão nacional. Só se fala em outra coisa. E dela não se fala. E nós vamos mudar isso, claro. Ô Arthur, teremos hoje um episódio especial aqui, diferente do que a nossa audiência está acostumada. Não teremos papum, bate-papo da conjuntura, o giro de notícias, nada disso, nem a presença do Renato, né? Nessa semana o Arthur vai falar sobre a vida e obra do mineiro, cientista social, conhecido internacionalmente como um dos elaboradores da teoria da dependência. Ele, Rui Mauro Marini, não é isso, Arthurito? É isso mesmo, mais um pensador que refletiu a respeito do Brasil e pensou na questão nacional. Na semana passada a gente falou de vida e obra do Guerreiro Ramos, então agora eu passo a bola pro Arthur neste 11º episódio do Disparate especial. Arthur fala sobre vida e obra de Rui Mauro Marini, Arthur. Bom, pessoal, o Rui Mauro Marini é um autor... uma obra muito vasta, muito complexa, né? E é um autor que, ele, digamos assim, sofreu uma espécie de ostracismo na academia brasileira, né? O Guerreiro Ramos também foi vítima desse ostracismo, mas por ele estar, digamos assim, no olho do furacão da polêmica com Florestan Fernandes e com outros autores ali dos anos 60, ele acabou, ainda que acolá, tendo uma recepção ainda que negativa, né? Rui Mauro Marini não. Rui Mauro Marini foi vítima mesmo de uma planejada esquecimento da obra dele, de um apagamento da obra do Rui Mauro Marini, que agora está sendo resgatado na academia brasileira muito timidamente, né? Bom, o Rui Mauro Marini, ele é mineiro, né? Como já bem disse o Padilha, que também é mineiro, né? Nasceu em Barbacena, em Minas Gerais, em 1932, e morreu no Rio de Janeiro, em 97, né? O Rui Mauro, vou chamar ele de Marini, né? Que eu não sou tão íntimo dele, mas o Rui Mauro Marini, Inicialmente ele pensou em estudar medicina, né? Mas acaba fazendo, na verdade, direito na Faculdade Nacional de Direito, hoje o UFRJ, né? Mas ele não conclui, né? Ele também tem uma passagem vai estudar administração pública e etc. É interessante essas convergências, né? Com algumas convergências com o Guerreiro Ramos, né? Embora de uma geração posterior, né? Guerreiro Ramos nasceu em 1915, Marini nasceu em 32, né? E o mais interessante desse período é que em 62, né, Marini até então tinha uma trajetória bem acadêmica, né? E em 62 ele vai ser chamado pelo próprio Darcy Ribeiro para compor os quadros da UNB, né? Onde ele fez o mestrado na UNB e ele se torna professor lá, né? E junto com a Vânia Bambirra e com o Teutônio dos Santos, né, ele vai fazer um círculo de estudos do capital na UNB, né? Marini é um marxista, né? O Guerreiro Ramos, como a gente comentou na semana passada, ele tinha influências marxistas. Agora o Marini não, o Marini ele era marxista, digamos assim, cheio, né? Como um todo, né? Bom, ele vai refletir muito, ele vai ter muita influência de um pensador alemão, né, que era André Gunder Frank, mas que, digamos assim, que foi abraçado pela América Latina, né? E eu já vou falar um pouquinho sobre a influência do Gunder Frank logo mais, mas ele também vai ter influência de outros pensadores, como o Baran e o Sweezy, que são dois marxistas nasceram fora dos Estados Unidos, mas o Sweezy era estadunidense, mas o Baran era de origem ucraniana, né? Mas os dois refletiram sobre a questão do desenvolvimento e capitalismo nos Estados Unidos, né? E vai influenciar profundamente a obra do Marini, como a gente vai ver mais adiante. Mas, para além dessa atuação acadêmica, o Marini também compôs, junto com o próprio Teutônio dos Santos, inclusive o Muniz Bandeira, em sua juventude, né? Os irmãos Sader, né? Éder e Emi Sader, que vão pro PT depois, né? O Michel Louvi, que vai ser um importante intelectual do marxismo acadêmico, com todos os seus limites possíveis que a gente pode imaginar disso, né? Ele vai compor a famosa POLOP, né? Política Operária, que era uma organização
que defendia a Revolução Armada, que defendia uma visão próxima do foquismo, né, como vai ficar conhecido, né, que era a ideia de provocar um foco revolucionário, inspirado na Revolução Cubana, né, de uma guerrilha, e que isso fosse se espalhar por todo o país, né. E, enfim, aqui é importante dizer que o Marini, ele, rigorosamente falando, é um esquerdista, tá? Ele tinha, digamos assim, um certo radicalismo, sobretudo na sua atuação política, que tornava ele um tanto sectário. E o Marini, ele vem de uma tradição trotskista, né? Assim como o Teotônio dos Santos, que tem muito a ver com isso, né? E todos eles romperam com o PCB, com o Partidão, né? A Polop, na verdade, ela se tornou uma, digamos assim, uma frente que congregava trotskistas, né? Todos eles muito críticos à linha do PCB, que era uma linha próxima do trabalhismo, né? Então é importante destacar isso aqui. Embora o Marini, e isso é indisputável, o Marini fosse um intelectual nacionalista, e ele era um intelectual de caráter muito... A sua atuação prática, política, era muito sectária e um tanto trotskista. É importante ressaltar isso, né? E o que eu quero dizer com isso é que... enfim, a gente vai fazer uma absorção bastante crítica da obra dele, né? Isso não quer dizer que não tem aspectos muito importantes para a gente refletir a respeito de hoje em dia. A teoria da dependência, ela tem muitos limites, mas ela tem muitos alcances para a gente pensar o Brasil como um país subordinado na economia mundial, né? E é essa parte que a gente vai ressaltar, né? Enfim, depois do golpe militar de 64, né, o Marini acaba preso, né? Ele é torturado no Senimar, né? E depois se exila e vai para o Chile em 71. Ele vai compor o famoso grupão dos intelectuais brasileiros que se exila no Chile, né? Intelectuais esses que vai ter, por exemplo, também o Serra, vai ter intelectuais de direita e tudo mais. Mas, de novo, isso de modo algum implica num ataque à imagem do Marini ou não sei o quê, né? O que, na verdade, a gente está ressaltando é que é esse caráter contraditório do grupo do Chile, né? Que estavam exilados lá e tal. Lá, o Marini, junto com esses intelectuais, sobretudo com a Vânia Bambirra e com o próprio Teotônio, ele vai desenvolver o grosso da teoria da dependência, né? Que depois vai ser sistematizada, sobretudo, no seu exílio no México, né? É importante ressaltar que o Marini, durante o seu período chileno, ele vai compor a MIR, né? Que era uma das organizações que estavam ali na grande frente do Salvador Allende, né? Só que ela era uma frente muito crítica à política, digamos assim, do que eles chamavam de conciliação de classes ou reformista da frente do Allende, né? E quando acontece o golpe, né? Ele, na verdade, vai para o México depois de um longo trajetória, passa pela Embaixada do Panamá, é bem complexo a trajetória dele para o México, e ele passa a ser professor na UNAM, né, na Universidade Nacional Autônoma do México. E é ali que vai ter o grosso da produção teórica dele. Ainda que muitas das reflexões que ele vai fazer tenham sido pensadas tanto aqui no Brasil, no período da UNB, né, como também no período do Chile, né? E a obra dele é bem extensa, né? Só um parênteses antes, ele volta para o Brasil nos anos 80, né? Mas ele nunca consegue uma reinserção no mundo acadêmico, né? Justamente por causa desse apagamento. Por quê? Nos anos 70, ele vai polemizar com Fernando Henrique Cardoso e Serra a respeito da teoria da dependência. E vão surgir o que ficou consensualmente conhecido como duas vertentes da teoria da dependência. A teoria, digamos assim, de direita, do Fernando Henrique Cardoso, do Serra e do Enzo Faleto, né? E a teoria marxista, né? Que seria a famosa TMD, a teoria marxista da dependência, que teria o próprio Rui Mauro Marini, o Teotônio dos Santos, a Vânia Bambirra e outros intelectuais do grupo do Chile, né? Ele volta para o Brasil, né? No Brasil, por conta dessa polêmica com o Fernando Henrique, ele acaba muito apartado do mundo acadêmico, né? Ele não consegue se reinserir, né? Ele acaba virando professor da FESP no Rio de Janeiro e morre em 86, né? Na verdade, ele consegue voltar para o Departamento de Ciência Política da UNB e morre em 97 no Rio de Janeiro, né? Mas ele sempre teve essa trajetória muito conturbada e com muita dificuldade de reinserção depois da democratização, né? A obra dele é bem extensa, né? A gente pode destacar Subdesarrollo, a maioria da obra dele foi publicada em espanhol, né? Alguns livros estão sendo traduzidos, sobretudo agora, né? Por exemplo, uma edição da Expressão Popular, que publicou, organizada salvo engano, pelo STED e pela Traspadini, né? Que organizou uma vida e obra do Rui Mauro Marini, com suas principais obras traduzidas para o português, né? E alguma pequena coletânea biográfica, relatos de militantes, uma obra bastante interessante, né?
Mas, enfim, da obra dele, acho que o que vale mais a pena destacar é Reformismo e Contra-Revolução, estudo sobre Chile, que ele publica no México, que é uma linha bem crítica à linha do Allende, né, e a linha supostamente conciliadora do Allende, e Dialética da Dependência, de 73, né, que é o livro que a gente vai explorar mais hoje, né, e vai comentar mais a respeito dele, né. Agora, é interessante saber o impacto que o Dialética da Dependência vai provocar como um todo, porque o Dialética de Dependência é essencialmente um livro sobre economia. Isso aqui que é importante dizer, né? E esse aspecto, digamos assim, econômico da obra do Rui Mauro Marini é muito rico. Então, a despeito de... Eu acho que eu deixei bem claro a linha mais ou menos crítica da atuação política do Marini, e inclusive intelectual, porque, enfim, ele acaba subscrevendo um certo radicalismo retórico, esse que é o ponto. A obra dele tem uma reflexão muito importante sobre as razões do subdesenvolvimento e sobre as razões da inserção subordinada no Brasil, que a gente vai procurar explorar hoje, né? Sobretudo no Dialética da Dependência, que é uma bomba atômica no marxismo de modo geral, porque, digamos assim, faz, a partir de elementos do Capital, de elementos da obra do Marx, propriamente, uma reflexão sobre o que é a economia política de um país subordinado, né, dependente. Em primeiro lugar, é importante destacar a influência do André Gunder Frank, sobretudo de um artigo que ele publicou inicialmente numa revista em Havana, em Cuba, no período revolucionário, que é o Desenvolvimento do Subdesenvolvimento, né? Que é o seguinte, naquela altura do campeonato, havia e ainda há muito uma certa que a gente pode chamar de ideologia da modernização, que é o seguinte, os países que são atrasados, eles são atrasados porque eles não têm uma inserção completa na economia mundial, né? E não são modernos, não têm as estruturas modernas dessa inserção na economia, né? E que supostamente se eliminasse essas estruturas atrasadas, a gente miticamente atingiria o desenvolvimento, né? E o que o André Gunder Frank destaca é que justamente esse desenvolvimento ao qual eles falam, essa modernização, na verdade, é o aprofundamento desse subdesenvolvimento, né? E nesse mesmo artigo, o Gunder Frank, ele vai retratar a economia mundial como uma espécie de uma rede no qual países subordinam os outros, fazendo uma espécie de uma rede em pirâmide, digamos assim, que é a economia mundial partindo do centro até a periferia, né? E o que é interessante dessa rede que ele compõe, né? É que ele vai pensar assim, por exemplo, se o ouvinte lembrar do Tratado de Panos e Vinhos de Portugal, né, com a Inglaterra, Portugal passa a ser, no século XVIII, Portugal passa a ser um país satélite da Inglaterra, tendo a gente como colônia. Então, a partir do Império Britânico, mediado por Portugal, o Brasil se insere nessa rede subordinada, que, em suma, contempla todo mundo, né? E o que o Gunder Frank está dizendo é que o capitalismo já nasce, digamos assim, mundial, né? E já nasce plenamente desenvolvido e inserido, né? E que, na verdade, a única forma de se romper com o subdesenvolvimento é se romper totalmente com o capitalismo, né? Agora, é interessante ver como que o Gunder Frank, ele, que já começa bem, digamos assim, esquerdista, faz um giro um tanto até meio reacionário em direção à teoria do sistema mundo, né? Em que ele passa a ver a história mundial como uma história sem saltos qualitativos, né? Ou seja, com uma história com um progresso contínuo em direção a uma acumulação mundial, né? E, na verdade, a partir desse momento, o Gunder Frank e o Marini rompem um com o outro, né? É interessante ressaltar isso aqui, né? Mas essa influência do Gunder Frank sobre o Marini é extremamente importante porque o Marini, ele vai diagnosticar o subdesenvolvimento não como um atraso, mas justamente como que as condições que fizeram o Brasil como um país colonizado e tal, se mantém e que o Brasil, na medida em que ele tenta se desenvolver dentro dessas condições, sempre vai aprofundar isso. Isso aqui vale a pena um parênteses, que a despeito de qualquer crítica que a gente tenha em relação ao esquerdismo do Marini, se mantém válido porque o desenvolvimento, de fato, pensar num projeto nacional de desenvolvimento é uma ruptura. Talvez não seja uma ruptura como o Marini pensava, uma ruptura total e completa com o capitalismo. Mas não deixa de ser isso que o Marini vai levar o Marini a romper com o Gunder Frank, quer dizer, um salto qualitativo. E esse é o aspecto mais positivo, digamos assim, do diagnóstico que o Marini faz, né? Tem outros elementos importantes também, né? O Marini, ele vai dar uma consistência, digamos assim, em economia política, para a questão dos termos desiguais de intercâmbio. O que é isso, né? Por que o valor dos produtos produzidos nos países de terceiro mundo, digamos assim, vai caindo em termos relativos em relação aos produtos produzidos pelo primeiro mundo, né? Então, numa visão, digamos,
num resumo, um exemplo que a gente pode dar para isso, é pensar que os países de primeiro mundo, de terceiro mundo, vão via de regra produzir produtos agrícolas, produtos minerais, né? Que tem menor valor agregado em relação aos países de primeiro mundo, né? Mas o Marini, ele vai, digamos assim, se aprofundar dentro disso, né? E o que ele vai chamar a atenção? Ele vai chamar a atenção para um elemento que muitos marxistas ignoram da obra marxista, da obra marxiana, e que é um elemento central dela, que é a famosa composição orgânica de valor do capital, né? O que é composição orgânica de valor do capital? É quanto que o capital, ou seja, quanto que a estrutura produtiva contém de maquinaria, de tecnologia avançada, né, em relação a quanto que ela usa de mão de obra simples, ou seja, de trabalho mesmo, braçal, né? E se a gente lembrar o Brasil dos anos 40, 50, até 60, 70, a gente tinha os famosos formigueiros humanos na construção civil, sobretudo, que era o quê? Era uma construção civil de caráter muito trabalho intensivo, ou seja, com pouca tecnologia agregada, né? Então, se a gente olhasse a composição orgânica do valor do capital brasileiro, você tinha muita mão de obra para pouca tecnologia, para pouca maquinaria, né? E o que o Marini vai destacar, e talvez esse seja o elemento mais interessante da obra dele, é que isso é o que explica esses termos desiguais de intercâmbio, né? Aqui eu vou remeter a um artigo do professor João Machado Borges Neto, que saiu na revista do IFISH, a Crítica Marxista, de 2011, né? Em que ele vai falar o seguinte, em termos bem marxistas, diga de passagem, você vai ter um valor para essas mercadorias que é um valor internacional, e que a menor composição orgânica de capital, no caso dos países do terceiro mundo, que tem menor tecnologia agregada, significa que o valor internacional dos bens produzidos num país de terceiro mundo é menor do que aquele dos países de primeiro mundo, né? E o que é interessante é que isso não se dá na esfera de circulação, isso se dá na esfera de produção, né? E é por isso que, digamos assim, que os países de primeiro mundo acabam congregando maior quantidade de capital, acabam congregando maior quantidade de valor nos bens produzidos pelo seu capital, porque eles têm maior composição orgânica de valor. Esse é o elemento central. E aqui, o interessante é que do jeito que o João Machado Borges Neto aborda isso, existe uma crítica implícita ao Rui Mauro Marini, não que ele rejeite a obra do Marini, muito pelo contrário, ele abraça bastante a obra do Marini, sobretudo seus aspectos mais positivos, né? Mas ele mostra que, diferente do que poderia dar a entender pelo dialética da dependência, não é pela esfera da circulação, ou seja, não é no mercado, nas trocas, em que vai rolar essa desigualdade dos bens produzidos no terceiro mundo e no primeiro mundo. É na própria produção, é na hora de ter menor maquinaria, menor capacidade composição orgânica de valor, que o terceiro mundo acaba perdendo para o primeiro mundo, ou seja, não existe uma transferência de valor na circulação. Esse é o ponto central do João Machado Borges Neto, né? Agora, o que é interessante disso aqui, que talvez seja um dos elementos mais importantes do Marini, né? O Marini, ele vai trabalhar um conceito que já está em Marx, né? Que é o conceito de superexploração, que a gente vai falar um pouquinho a respeito dele agora, né? E como que ele é, na verdade, uma espécie de resposta do capital do terceiro mundo à menor composição orgânica de valor dele, né? Porque, na medida em que ele adiciona menos valor às suas mercadorias, ele tem que compensar esse menor valor que aparece para ele com uma menor taxa de lucro para o empresário de terceiro mundo, pagando menos do que o necessário para o trabalhador se reproduzir enquanto ser humano, né? Então, ele penetra naquilo que Marx chamava de fundo de subsistência do trabalhador, né? Ele paga menos. E esse pagamento a menos é a superexploração. Isso tem várias consequências para como funciona o Brasil, né? E aqui a gente tem um profundo diálogo com, por exemplo, Celso Furtado, com autores desenvolvimentistas, né? Porque aqui o problema central é discutir por que o Brasil não tem um mercado interno, né? Que é justamente por causa disso, porque à medida que o Brasil tem menor composição orgânica de valor, né, à medida que as empresas brasileiras têm menos tecnologia na sua produção, a única forma que elas têm de manter sua taxa de lucro é superexplorando o trabalhador. E ao superexplorar o trabalhador, ela aniquila a possibilidade, ou enfim, torna muito difícil formar um mercado interno para o Brasil, né? E esse aqui é um dos pontos mais brilhantes da exposição do Marini, e talvez um ponto que, a despeito de qualquer crítica que a gente possa fazer a ele, é difícil de disputar, né? Que é essa centralidade da questão tecnológica para a gente entender a dependência do Brasil, né? E isso tem vários efeitos, eu vou tratar alguns desses efeitos, né? O principal desses efeitos são os chamados ciclos do capital em aberto, né? É um nome chique, né? É uma referência ao livro 2 do Capital, do Marx, né? E o que quer dizer com isso, né? Na medida
em que o produto que aquele capital manufatura, as mercadorias, não vão encontrar mercado interno, elas só podem encontrar mercado na exportação, né? E isso aqui é interessante porque o Marini está fazendo um diagnóstico, sobretudo do período do regime militar, né? E o regime militar, em grande medida, ele conseguiu contornar a crise dos anos 60 com base em arroxo salarial, ou seja, em superexploração em sentido estrito, né? Ele diminuiu os salários da classe trabalhadora e não encontrava mercado interno. E a única coisa que, digamos assim, os empresários podiam fazer é buscar exportar para os demais países os produtos brasileiros, né? E isso aqui é interessante, né? Porque é o seguinte, isso contém um diagnóstico do que vai acontecer, embora o Marini estivesse escrevendo em 73, do que vai acontecer nos anos 80. Porque na medida em que tem um refluxo da economia mundial ali, depois do choque do petróleo, e o Paul Volcker faz o choque de juros nos Estados Unidos, etc., o Brasil, nos anos 80, passa a ter que competir com os países de primeiro mundo, pelos produtos manufaturados, e os Estados Unidos vai agir de forma extremamente agressiva para evitar que o Brasil encontre esse mercado externo. Então, na verdade, o diagnóstico do Marini consegue explicar, em alguma medida muito bem explicado, muitos dos problemas que o Brasil vai enfrentar nos anos 80 e 90 e que a gente não conseguiu resolver, né? Muito pelo contrário, só piorou, aderindo ao tripé macroeconômico e aderindo ao neoliberalismo nos anos 90 e que vai botar a gente na situação que a gente se encontra hoje em dia. Então, esse diagnóstico do Marini é extremamente atual, a despeito disso, né? E o Marini, ele vai dizer que a industrialização do Brasil, ela se deu, sobretudo, como esse ciclo do capital é em aberto, né, você não tem um estímulo para você aumentar a produtividade aqui interna do Brasil, né? Então, ele tem que fazer isso por recurso ao capital estrangeiro, né? E o Marini tem uma visão bastante negativa da entrada de capital estrangeiro no país, porque ele vai entender que, depois o Teutônio dos Santos vai aprofundar isso no imperialismo e independência, né? Mas ele vai entender que, na verdade, não existe formação do capital no Brasil. Esse que é o ponto central, né? Bom, ele vai reduzir toda a industrialização do Brasil a um novo anel da espiral. Isso é, a industrialização do Brasil, ela é somente mais um anel dessa espiral de dependência, né? É um desenvolvimento do subdesenvolvimento, é a influência do Gunder Frank, né? E que, na verdade, esse tal desse desenvolvimento, na verdade, só está acarretando mais contradições, né? E o Marini, como a gente sempre ressaltou aqui, ele é um esquerdista e que entende que não existe desenvolvimento possível para o país que não seja uma ruptura total e completa com o capitalismo, né? E aqui eu quero trazer algumas críticas a obra do Marini, né? E aqui eu quero contemplar a crítica que o Thiago Nogara fez no Disparada, né? Publicado em 19 de outubro de 2019, já tem um tempinho, né? Que ele fala assim, teoria da dependência, um leoninismo às avessas e perpetuação do subdesenvolvimento, né? Aqui a linha central é uma crítica profunda a um conceito que, digamos assim, é derivado de dialética da dependência, que vai ser trabalhado em outros livros, que é o conceito de subimperialismo, né? Que é o seguinte, na medida em que, por conta de não ter um mercado interno, né, o valor das mercadorias não pode ser realizado dentro da economia brasileira, o Brasil supostamente só poderia realizar, os capitalistas brasileiros só poderiam realizar o valor dessas mercadorias exportando. E que, na verdade, o que acabaria acontecendo? O Brasil teria que se comportar de modo imperialista, só que ele não teria condições de fazer um imperialismo por conta própria. Ele faria um imperialismo dentro do guarda-chuva dos países centrais, né? E com isso conseguiria realizar o seu valor que não vai encontrar mercado interno, né? O que o Nogara vai destacar? E o Nogara vai destacar isso, sobretudo, por uma citação ao Luiz Fernandes, né? Ele vai dizer que o seguinte, que na verdade, o que o Gunder Frank chamava de desenvolvimento e subdesenvolvimento é precisamente o seu contrário, né? É a tendência estrutural, a erosão do poder do centro dominante face à ascensão dos novos polos de maior dinamismo econômico, né? Ou seja, é ressaltar que o seguinte, que o desenvolvimento dos países do terceiro mundo, ele acontece nos interstícios, nas contradições dos países imperialistas, né? E que o Brasil conseguiu se desenvolver, sim, apelando para, digamos assim, para a diplomacia pendular e explorando as contradições da Guerra Fria, né? E uma outra contradição interessante que a gente pode explorar da obra do Marini é que o seguinte, embora os ciclos de rotação do capital fossem abertos, e eu não vejo muito como disputar a tese dele de que a composição orgânica do valor é baixa no país e que o problema tecnológico é algo que explica a nossa dependência,
é legal trazer o argumento que o Lenin devolve nas suas polêmicas com os Narodniks, que eram uma ala, digamos, esquerdismo retórico ali da Rússia nos anos 20, nos anos 10, né? Que os Narodniks diziam uma coisa muito parecida. Eles diziam assim, que não havia mercado interno na Rússia e que, portanto, só podia se realizar o valor do capital se exportando. E o que o Lenin defendia era que o seguinte, havia sim uma forma de se realizar valor no Brasil, na Rússia, na sua época. Como? Pela acumulação de bens de produção. Ou seja, em vez de produzir bens voltados para o consumo da classe trabalhadora, bens voltados para o consumo da classe média, na verdade, os bens de produção, as máquinas, os tratores, os canais de irrigação, as estradas, as ferrovias, as centrais elétricas, elas se traduziam no mercado interno para a produção nacional. Né? E é interessante ver isso porque é bem próximo do diagnóstico que Inácio Rangel faz do desenvolvimento brasileiro. O desenvolvimento brasileiro, na verdade, era um desenvolvimento pautado pela que ele chamava de dialética da capacidade ociosa. Ou seja, quando um certo setor industrial atingia o seu pleno desenvolvimento, havia ainda um outro setor para se constituir. Por exemplo, quando você já formava toda a indústria de autopeças, agora você tinha que formar a indústria química básica. Quando você formava a indústria química básica, agora você tinha que formar a indústria química pesada, e assim por diante, né? Química fina, na verdade. Química básica é a química pesada, né? Química fina é a química que vem em seguir, né? E que, na verdade, isso criava mercado consumidor para a produção industrial interna, né? Ou seja, havia uma forma de se realizar o capital internamente na produção de bens de capital, né? Então, que você não tinha totalmente esse ciclo de rotação em aberto. Ainda que a gente deva conceder para o Marini uma coisa que o Teotônio dos Santos vai argumentar no argumento dele, que é o seguinte, que é a importância que o controle que as transnacionais exercem sobre as tecnologias centrais tem no sentido de que o Brasil perde o controle sobre a própria produção. Ou seja, o caso clássico é, por exemplo, a Volkswagen fabricava todo o motor no Brasil, até recentemente com a desindustrialização do Brasil, né? Exceto o virabrequim, que é o eixo de manivela, né? O eixo central do motor. Esse eixo era fabricado somente na Alemanha. Ou seja, embora boa parte do capital esteja realizando seu valor internamente no Brasil, esse elemento que é tecnicamente central para o funcionamento do motor era feito na Alemanha. Isso dava um controle para os alemães sobre toda a produção de autopeças do Brasil, né? Então, o argumento do Marini, a despeito do seu esquerdismo, a despeito dos limites do conceito de subimperialismo, bem trabalhado pelo Thiago Nogara e outros autores, o Luiz Fernandes, ele se mantém porque, na verdade, o problema do Brasil é um problema de submissão tecnológica. E isso explica a nossa dependência. Para fechar, é importante ressaltar que é o seguinte, quando a gente fala de ruptura, né, de buscar reinserir o Brasil, né, de modo soberano na economia mundial, a gente está falando sim de uma ruptura, de um salto qualitativo. A gente está falando de uma alteração profunda naquilo que é o Brasil. Talvez não no sentido radical e abstrato que o Marini defendia, mas não deixa de ser uma ruptura. E que essa ruptura passa sim por enfrentar a questão tecnológica, que é uma questão central. Então, aqui, concluindo, eu acho que a gente sempre tem que absorver os autores de maneira crítica, né? Sabendo dos seus limites, sabendo dos seus alcances, né? E buscar, digamos assim, pensar sempre o Brasil pelo Brasil, resgatando os autores da nossa tradição, como o Rui Mauro Marini. É isso aí. Fechou, Arthur? Fechadaço. Então, muito obrigado, audiência de sempre. Este foi o 11º episódio do Disparate, um episódio especial, diferente do que você está acostumado. E na semana que vem, a gente volta com a presença do Renato e tudo mais, para fazer aquele disparate de costume, não é isso, Arthur? É isso mesmo, bom e velho disparate. Então, fechou, Ficou aí, então. Fizemos na semana passada o Guerreiro Ramos. Nessa semana, o Rui Mauro Marini e sua teoria da dependência. E é isso. É isso aí. Então, beleza, galera. Na semana que vem, a gente tem encontro marcado. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.